Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. A mensagem que nós vamos meditar hoje, ela começou na semana passada. O nome da nossa mensagem é Restauração Completa e hoje é a semana 2 desta mensagem. Vamos orar e então vamos mergulhar na palavra do Senhor. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo Teu Espírito Santo neste lugar, agindo e movendo, Senhor, no nosso meio. Te somos gratos, Pai. Te pedimos, Senhor, fala no meio da Tua igreja, fala no meio do Teu povo. Essa casa aqui é Tua, Senhor Deus, e pertence ao Senhor. As nossas vidas, da mesma forma, são Tuas, pertencem a Ti. Então, Senhor, encontra aqui corações, mentes, ouvidos abertos para ouvir, receber, aprender e praticar aquilo que o Senhor tem a falar às nossas vidas nesta manhã. Somos gratos, Pai, que não sejam as minhas palavras, as minhas opiniões ou o que eu quero dizer, mas verdadeiramente a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Vem mover e fazer, Pai, com poder, glória e majestade no meio da Tua casa. É o que nós pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 31 a 34. Marcos 5, 31 a 34. Marcos 5, 21 a 34, desculpa. Que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Versículo 24, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Semana passada nós tocamos em alguns pontos desta passagem. O primeiro foi que quando pedimos, Jesus vai conosco. Jairo foi à presença do mestre e pediu: Senhor, vem comigo, vem à minha casa e toca na minha filha para que ela seja curada, para que ela viva. Nós vemos também essa mulher no meio dessa travessia de Jesus, essa mulher que perseverou. Persevera, Deus conhece a tua dor. Nós vimos que nós podemos e devemos chorar e desabafar com Deus, porque Jesus, Ele é o caminho. Nós temos que caminhar nele. Nós temos que viver a nossa fé. E aí chegamos no versículo 30. Que quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, na beiradinha das suas vestes, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? E os seus discípulos perguntam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Jesus chama aquela mulher de filha.
A Bíblia nos chama, a todos nós, de filhos e herdeiros. Você pode ver em Gálatas, capítulo 26 a 29, em que a Bíblia nos declara, todos nós somos filhos e herdeiros, e porque somos filhos e herdeiros em Cristo Jesus, todas as promessas são nossas. Nós nos tornamos herdeiros de todas as promessas do Senhor. Quando vivemos uma vida, uma fé decisória, uma fé intencional. E chegamos na nossa mensagem de hoje. Vamos continuar meditando nessa passagem tão poderosa da cura dessa mulher e também da cura da filha de Jairo. Versículos 33 e 34 de Marcos 5. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe diz: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É linda essa passagem? Porque Jesus, obviamente, chama essa mulher de filha, nós já tocamos nesse aspecto. Mas aí, então, ele diz algo para ela, que é algo incrível. A sua fé a curou. A fé daquela mulher é a ferramenta que o Espírito Santo, que Deus usou para curá-la. Senhor, pastor, mas então não fui tocar na orla de Jesus? Quantas pessoas não estavam esbarrando em Jesus? Como os próprios discípulos disseram, comprimindo-o. Como a gente brincou aqui semana passada, botou o Leandro aqui no meio, ficou sacudindo ao redor dele. Quantas pessoas não estavam esbarrando em Jesus? E a Bíblia não nos diz que aquelas pessoas estavam sendo curadas. A Bíblia não diz que todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Muito pelo contrário. As pessoas estavam ali, Jesus indo operar um milagre, e as pessoas vendo e aquela fofoca, aquela muvuca, aquela confusão, as pessoas ao redor dele, toda aquela malta ao redor de Jesus. E nada acontecia. A pastora Isabela falou hoje aqui no Bíblia Aberta com muita autoridade. Existem muitas igrejas enormes, muitas igrejas cheias de pessoas, em que nada acontece. Em que não há milagre, não há cura, não há manifestação do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Tem muita igreja que gosta de manifestação de outros espíritos, que faz entrevista. Como é que você está? Qual é o seu nome? De onde é que você veio? Querida, a Bíblia não nos diz para fazer nada disso. Certa vez eu já compartilhei isso aqui. Um rapaz da nossa igreja em West Palm Beach, um senhor, veio falar comigo que uma vez, pastor, vieram 8 pastores orar por mim porque eu estava com o espírito imundo e nenhum deles conseguiu expulsar aquele espírito imundo. Eu falei, você se orgulha disso? Isso é algo que você conta com alegria? Ah, mas é muito forte, né? Eu falei, sabe como é que Jesus fazia? Sai. Jesus falava uma palavra, sai. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra é que ao Jesus chegar no local, os espíritos já se prostravam diante dele. Por quê? Poder de Deus. A vida do crente precisa de poder de Deus. Se a nossa vida com Deus não é uma vida de poder, e eu falo sério, querido, se a sua vida com Deus é uma vida de filosofia, se a sua vida com Deus é uma vida de muita leitura, mas nenhum entendimento, se você sabe a Bíblia de cor, mas você não aplica, você é a multidão. Você está aglomerado ao redor de Jesus, mas nada acontece na sua vida. A sua fé a curou. Não era tocar em Jesus. E é incrível isso. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. Ele é todo poderoso. A Bíblia declara que por meio dele todas as coisas foram criadas. Então é claro que tocar em Jesus era um big deal. Mas se fosse tocar em Jesus, não haveria mais milagres hoje. Se tocar em Jesus fosse a receita para a cura, não haveria milagres hoje em dia. A partir do dia, a gente fizer a matemática aí, a partir de 40 dias após a Páscoa, quando Jesus foi assunto aos céus, depois de ser ressuscitado, não haveria mais milagres. Porque Jesus não estava mais lá. O corpo dele não está mais presente. Por isso que Jesus declara para aquela mulher, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que Jesus nos ensina? Você chegou até aqui.
Você perseverou, você lutou, você passou no meio dessa multidão, você veio porque você sabia que se tocasse você seria curada. Ninguém ensinou isso àquela mulher. A Bíblia declara, ela foi porque ela pensava, se tão somente tocar, seria curada. Ninguém ensinou aquilo àquela mulher, aquilo era conhecimento que ela obteve de Deus, aquele conhecimento que ela obteve sobre Deus, sobre Jesus. Em nenhum momento antes desse toque, alguém foi curado por tocar no homem de Deus. Após esse milagre, a Bíblia nos diz que a sombra de Pedro, presta atenção, querido, o livro de Atos nos diz que Pedro passava pelas ruas e as pessoas colocavam os doentes ao redor para que a sombra de Pedro, ao passar, curasse aqueles doentes. Pedro é maior do que Jesus? Amém. Pedro, inclusive, nunca foi a Roma. Essa história de que Pedro foi a Roma para começar a igreja é uma grande mentira. Pedro nunca foi a Roma. O ministério de Pedro todo acontece ao redor de Jerusalém. Acontece em Israel. Pedro era um dos grandes líderes da igreja local em Jerusalém. O ministério de Pedro não era viajar como era o de Paulo, por exemplo. Paulo esteve em Roma. Paulo morreu em Roma. Paulo escreve as suas cartas de Roma. Pedro não. Pedro nunca pisou em Roma. Pedro nunca foi maior que Jesus. Pedro nunca foi aquele pelo qual nós teríamos a ligação entre o homem e Deus. Isso nunca foi Pedro. Isso nunca foi um homem, isso foi Jesus Cristo e apenas Jesus. Tanto que até hoje nós precisamos orar em nome de Jesus. O crente que ora, e eu já vi muito isso, querido. Já conheci muito crente que ora e no final, amém. Eu pergunto, em nome de Jesus? Não precisa. Como não precisa? Ele é um intermediário entre nós e Deus. Ele é aquele que a Bíblia declara que está orando, pedindo ao Pai por nós. Não é Maria, é Jesus. Maria não foi assunto aos céus. Nós estivemos agora em Madrid com os pastores, passamos alguns dias lá. E você vai no Museu do Prado, existem diversos quadros sobre a ascensão de Maria. Querido, Maria morreu. E não morreu virgem, desculpa. Maria teve Jesus enquanto virgem, depois a Bíblia nos diz que ela casou, e Jesus tinha irmãos e irmãs. Existe inclusive tradição que diz que Maria, após José morrer, ainda casou novamente. A Bíblia não diz. Mas vamos combinar que se Jesus teve outros irmãos e irmãs, Maria teve outros filhos, então não foi virgem o tempo inteiro. Existem muitas tradições que não tem nada a ver com a Bíblia. Você vai no Vaticano e tem uma estátua de Pedro, que se você passar a mão sobre o peito do pé, diz que você recebe um milagre, você recebe uma bênção. Daí vem o trava-língua do peito do pé do Pedro, que é preto. Porque aquela estátua é uma estátua de bronze, mas de tantas pessoas passarem a mão, aquele pé ficou preto. O peito do pé de Pedro ficou preto. Nada tem a ver com a Bíblia. Filha, a sua fé a curou. Fé no quê? Em Jesus, fé no poder de Deus, fé na bondade. Ela sabia que se ela tocasse ela seria curada porque Deus é bom, porque é um Deus que cura. Uma mulher que vinha sofrendo de hemorragia há 12 anos. Querida, principalmente as mulheres sabem, existem muitas mulheres infelizmente que sofrem de hemorragia, que têm o seu ciclo menstrual desregulado. E uma mulher que sofre com ciclo menstrual desregulado normalmente é anêmica, tem falta de ferro, tem problemas estomacais. Quiçá uma mulher há 12 anos sofrendo dessa hemorragia. E a Bíblia declara que ela foi a todos os médicos, mas ao invés de melhorar, piorava. 12 anos sofrendo. E ela creu de tal forma que Deus seria tão bom que bastava apenas ela tocar e ela seria curada. Filha, tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A verdade é que o que Jesus nos ensina é que a nossa fé, a tua fé, pode muito mais do que pensas. Jesus declara aos seus discípulos, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Alguém já viu um grão de mostarda? Faz um exercício bobo comigo. Pega seu dedo indicador e seu dedão. E você chega o mais próximo que você conseguir de encostar um do outro, sem encostar. O mais perto, sem encostar a pele. Vai todo mundo ficar vesgo olhando para a própria mão, normal.
Esse é o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus nos diz, se a sua fé for o tamanho desse grãozinho de mostarda que você mal consegue ver, você dirá aos montes que se jogam para o mar e eles vão. Pastor, eu não consigo sequer conceber algo assim. A gente precisa exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Quantas coisas será que no seu dia a dia não acontecem e você não consegue sequer conceber, orar por essas coisas? Ou você não consegue sequer pensar, isso pode ser diferente? Quantas vezes será que a sua esposa não estava com uma dor de cabeça, ou o seu marido estava doente, e você sequer pensou em orar por eles? Porque, para quê? A sua fé pode muito mais do que você pensa. Mas nós precisamos colocá-la em prática. Se nós não orarmos, nós nunca vamos ver. Se nós não praticarmos, nós nunca vamos ver. Quem gosta de academia? Quem gosta de malhar? Quem gosta de treinar, puxar ferro? Algumas pessoas, mais ou menos, a grande maioria até sentou em cima da mão, não vou nem levantar. Vai pela obrigação, mas eu vou por saúde. Ontem, eu vou trazer o exemplo da academia de volta, mas ontem, por exemplo, eu e a pastora Isabela fomos jogar tênis. Eu gosto muito de jogar tênis, jogo tênis há 20 e tantos anos. E a gente jogou tênis, e jogou uma partida, jogamos 1h30, 1h15, e aí no final nós vamos ver, quantas calorias você gastou, quantas calorias eu gastei, a gente foi ver no relógio. E a Bela gastou 800 e tantas calorias. Eu fiquei, nossa, você gastou muito, você queimou muito, ela correu muito mais do que eu. Quanto que eu gastei? 400 e pouco, eu fiquei até triste. Mas, estou aqui suando 1h30 que nem você e 400 e poucas calorias. Ela se esforçou muito mais. O batimento cardíaco dela estava mais alto que o meu. Obviamente, ela ia queimar mais. Se você não pratica a sua fé, como é que você sabe o que Deus quer fazer? Se você não ora, se você não impõe as mãos sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Querido, cansei de acordar de madrugada. Não sei quem aqui já viu, tem até meme sobre isso na internet. Quem é filho de mãe crente sabe. Cansei de acordar de madrugada e estava minha mãe com a mão aqui em cima da minha testa orando por mim. Mas quando você era criança, pastor? Sim. Saí de casa com 26 anos quando casei com a minha esposa e até os 26 anos ela fazia isso por mim. Se você não ora pela sua casa, se você não entra na sua casa e você declara, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é entronizado, tem um trono, coloca um trono para o Senhor na minha casa. Se você não pratica a sua fé dentro de casa, com as pessoas que você mais ama, que você mais quer ver abençoados, você não faz ideia do que a sua fé pode fazer. A Bíblia declara que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. O que é o justo? O que é uma pessoa justa? Faz as coisas certas, uma pessoa correta. Esse é o conhecimento humano. E na perspectiva bíblica, o que é justo diante de Deus? Muito bom, Fernando. Porque a Bíblia diz o seguinte, Abrão, não era nem Abraão ainda, era Abrão, creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa palavra está em Gênesis 15:6 e Romanos 4:3, o mesmo versículo, a mesma passagem, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Justo é o que crê em Deus. Pastor, mas eu creio em Deus, mas você faz a vontade dele? Você crê em Deus, mas você segue a sua palavra? Você crê em Deus, mas você obedece aos seus mandamentos? Se sim, você é justo. Alegre-se, porque a sua oração é poderosa e eficaz. Você vê, é muito simples. É muito simples. Basta crer e fazer a vontade do Senhor. E a sua oração é poderosa e eficaz. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus nos quer justos. Agora fala para a pessoa que está na sua frente ou atrás de você, Deus nos quer santos. E agora coloca a mão sobre o seu coração. Deus me quer seu. Deus me quer dele. Deus me quer dele. Você entende? Ser justo é crer em Deus. Jesus mesmo declarou, aquele que me ama obedece aos mandamentos do meu Pai.
E aquele que é justo se torna santo. Por quê? Porque é diferente desse mundo. Esse mundo não conhece a Jesus. Esse mundo vai contra Jesus. O justo, ele obedece, ele segue, ele é próximo, ele é santo. E aquele que é santo é dele. Pertence ao Senhor. João 15 não está aqui, mas você lê quando chegar em casa. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E todo aquele que está em mim dá muito fruto. Todo aquele que é meu dá muito fruto. Seja do Senhor, pertença a Jesus. Você vai ver a sua oração poderosa e eficaz. Se hoje nós estamos aqui, e ao final do culto, inclusive, me lembrem, olhem para mim, me lembrem, ao final do culto temos uma novidade incrível, que eu não posso compartilhar por causa da live, mas nós temos uma novidade incrível que nós queremos compartilhar com a igreja. Se nós estamos aqui no Porto hoje, e a nossa igreja já completou 1 ano, a nossa igreja em West Palm Beach vai completar 12 anos. A nossa igreja em Rostock, esse ano em novembro, completa 11 anos. A nossa igreja no Rio de Janeiro completa 16 anos esse ano. Se todas essas coisas aconteceram, é porque há 16 anos atrás, o pastor Álvaro, já aposentado pela Marinha do Brasil com salário de almirante, juntamente com a pastora Elaine, os dois decidiram, vamos começar uma igreja. O Senhor está nos chamando, nós vamos ouvir o chamado. Nós vamos colocar a nossa fé em prática. Não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor tem dito, o Senhor tem movido, e nós vamos dizer sim. Por isso nós estamos aqui. Antes deles, a mãe do pastor Álvaro, minha avó, ouviu a mensagem do Evangelho. O pastor Álvaro já compartilhou, inclusive, isso aqui no último mês. Ouviu a mensagem do Evangelho numa praça em que estava tendo um evangelismo. Os pais da minha mãe ouviram a mensagem do Evangelho, meu avô era comunista, ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu. A minha avó era absurdamente beata, ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu. E antes deles, gerações se converteram. E antes deles, e antes. Quantos aqui são judeus? Acredito que ninguém. Alguém aqui é judeu? Eu sei que eu tenho um sangue judeu em algum momento na minha árvore genealógica, eu sei que eu chego lá. Certa vez eu estava em Miami, inclusive eu e a pastora Isabela estávamos com um casal da nossa igreja do Rio que estava em Miami, nós fomos lá visitar Miami com eles. E passou um grupo de judeus e eles vieram falar em hebraico comigo. Eu falei, olha, obrigado, mas eu não sou judeu. Mas você é igual, você parece com eu. Eu falei, muito obrigado, mas eu não sou. Ninguém aqui é judeu. Como que você ouviu falar de Jesus? Como que a mensagem do Evangelho chegou até você? Porque Jesus declarou, ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Hã? Através de um amigo que te convidou para a igreja, e esse amigo ouviu de Jesus de uma outra pessoa, que ouviu de Jesus de uma outra pessoa, que ouviu de Jesus de uma outra pessoa. Deus nos quer seus. Quando eu sou do Senhor, quando eu pertenço a Deus, não sou eu apenas que sou abençoado, mas os que estão ao meu redor. Ser do Senhor, ser santo, ser justo. A sua oração é poderosa e eficaz. E aí Jesus diz àquela mulher, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Com Deus, seguimos em paz. Com Deus, há paz para as nossas vidas. Eu quero abrir um parêntese. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Samuel? Glória a Deus. Inclusive saiu no Amazon. Não é 100% bíblico não, tá? Mas você pode assistir. É legalzinho. Uma série chamada A Casa de Davi. Eles estão entrando na onda do The Chosen. Não é nem de perto tão bom quanto The Chosen. Mas fala de Samuel, que foi um grande profeta no Antigo Testamento. Samuel foi profeta, sumo sacerdote e juiz sobre Israel. Samuel foi o último dos juízes de Israel, porque no tempo de Samuel, apesar de, a Bíblia declara, que enquanto Samuel viveu, Israel viveu em paz e nunca foi atacada pelos seus inimigos. Olha que bênção, porque se você conhece um pouquinho a história do Antigo Testamento, você sabe que todo o tempo havia guerra ali na região de Israel. Até hoje. Você pensa no Oriente Médio,
A todo tempo tem guerra. E durante a vida de Samuel, a Bíblia declara que Israel viveu em paz. Mas mesmo vivendo em paz, o povo pede por um rei. E Samuel diz ao povo, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Esse rei vai subjugar vocês, vai cobrar impostos de vocês. A família dele vai se tornar a família real. Vocês hoje são guiados por Deus, vocês querem um rei? Sim, nós queremos um rei. E Samuel foi aquele profeta que Deus usou para ungir. Primeiro, quem foi o primeiro rei de Israel? Vai ouvir, eu já ouvi. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o melhor rei de Israel? Quem falou? Davi. Davi foi o segundo rei. Saul, no meio do seu reinado, corrompe o seu coração. Deus o rejeita e Deus levanta Davi. Samuel também é aquele que unge Davi. E Samuel, até hoje, é um dos heróis da fé. A história de Samuel começa com essa mulher chamada Ana. E você pode ler em casa a história no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 20. Eu vou resumir. Ana era casada com Eucana e ela era uma das mulheres de Eucana. Ana não podia ter filhos e ela era muito angustiada por não poder ter filhos. A Bíblia declara que Eucana amava Ana e dava a ela presentes e presentes e presentes. E ainda perguntava a ela, não sou eu melhor do que filhos? Eu não te amo tanto? A Bíblia nos diz que aquele homem era inclusive um bom marido. Mas Ana pedia ao Senhor por um filho. E numa determinada viagem, eles vão até onde estava o tabernáculo, porque o templo ainda não existia. E ali no tabernáculo estava o sumo sacerdote, Eli, que foi o sumo sacerdote que criou Samuel. E Eli vê Ana chorando, se debulhando ali naquele altar. Ao ponto, ela chorava tanto, ela estava tão angustiada, ela estava derramando a alma dela de tal forma, que Eli vira para ela e fala, você está bêbada a essa hora? Toma vergonha na cara, estou parafraseando obviamente. E Ana fala, não meu Senhor, eu estou orando, estou pedindo ao Senhor por um filho. Eli, obviamente envergonhado pelo seu julgamento, diz a ela, vá em paz. E que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E a Bíblia declara que o seu rosto já não estava mais abatido. 1 Samuel capítulo 1, versículos 17 e 18. Vá em paz. Com Deus, nós temos paz. Aquela mulher teve a sua oração respondida. O filho dela, Samuel, se torna o maior dos juízes, sumo sacerdote, profeta sobre Israel. Ele é criado na presença de Deus. Eli é o que se torna o mestre, o professor de Samuel. Um grande homem de Deus, que nasceu de uma oração angustiada, de coração quebrantado, de uma mulher. Mas que, quando o homem de Deus declarou sobre ela, vá em paz, o seu rosto já não estava mais abatido. Com Deus é possível ter paz. Com Deus nós temos, Ele nos dá paz. E Ele mesmo declara, não a paz que esse mundo dá. O que é a paz desse mundo? O que é a paz do mundo? O que é a paz que esse mundo te dá? O que é a paz desse mundo? O que é a paz que esse mundo te dá? Vai pensar, tirar férias, ficar estendido numa rede. Uma paz momentânea. Você pode até estar de férias, você pode até estar viajando. Você pode estar na Disney, você pode estar numa praia, você pode estar numa casa na neve, o que você preferir. Mas os problemas não sumiram. Alguém aqui, quando se mudou de um país para o outro, os problemas sumiram? Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que os nossos problemas só mudam de CEP. Eles vêm junto com a gente. Se a gente não lida com os problemas, eles vêm junto com a gente. Não existe ninguém que estava com um casamento ruim no Brasil, se mudou para Portugal e o casamento melhorou. Ou vice-versa.
Não existe ninguém que estava longe de Deus nos Estados Unidos ou na China e veio para Portugal e melhorou. Onde você está, querido, não faz muita diferença. O que faz diferença é a paz. A paz só vem no relacionamento com Deus. A paz só vem com o Senhor. Deus nos dá paz emocional, paz física, paz social, paz espiritual. Pastor, como assim paz física? Vai ler o livro de Salmos, vai ler Provérbios. Provérbios nos diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E aí tem uma outra que eu gosto ainda mais, que um coração alegre traz vida para o corpo, traz vida para os ossos, traz força para viver. Provérbios 31, a passagem mais famosa da Bíblia, que fala da mulher exemplar, diz, eu acho lindo, porque a Bíblia diz isso sobre mulheres, mas não diz isso sobre homens, que a mulher virtuosa, virtuous, como a nossa conferência, ela sorri diante do futuro. Eu acho incrível, porque quase 100% das mulheres vai dizer, eu lido com ansiedade, eu tenho problema com ansiedade, eu sou ansiosa, eu penso muito, eu falo muito, eu estou sempre preocupada. A mulher virtuosa sorri diante do futuro. Você não se preocupa? Eu sorrio diante do futuro. Porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte e que Deus está comigo. Paz emocional, física, social e espiritual. Aquela mulher recebeu a paz e foi. E aí nós voltamos para Marcos 5, agora versículos 35 e 36. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. O que eles estavam dizendo para Jairo? Eu acho que eu não entendi muito bem o texto. O que aqueles homens estavam dizendo para Jairo? O que aconteceu com a filha dele? Morreu. Acabou. C'est fini. Não tem mais o que fazer. Mas eu amo. A Bíblia é muito específica quando ela tem que ser específica. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus, não fazendo caso do que eles disseram. As vozes que você tem ouvido, as palavras que têm ditas a você, elas vêm de Deus? Se não, não dê ouvidos. Se não, não faça caso delas. Toda palavra dita contra você, toda palavra proferida contra você, no nome de Jesus, entenda isso. Que não venha da parte de Deus, que não seja o que está escrito na Bíblia. Não faça caso dela. Não ligue para ela. Não se deixe abater. Se eu te perguntar as palavras que mais te marcaram, muito provavelmente você vai pensar em palavras negativas. Coisas que as pessoas te disseram para te desanimar. Às vezes te disseram até bem intencionadas. Eu nunca vou esquecer. Certa vez uma pessoa disse para mim, uma pessoa muito querida minha, disse para mim, nós estávamos nos Estados Unidos, a ponto de começar os cultos em inglês. E uma pessoa disse para mim, para quê? Ninguém quer ouvir um brasileiro falando inglês com sotaque. Não vai dar certo. Eu ouvi aquilo, repreendi no nome de Jesus e fui fazer o que Deus tinha me chamado para fazer. Hoje, a igreja está lá há 12 anos. Leandro e Débora podem testificar, porque foram parte da igreja lá. Brasileiros, mexicanos, porto-riquenhos e americanos. Já tivemos visita de chinês, de russo. Todo tipo de nacionalidade. Por quê? Porque falamos inglês. Se só falasse português, não teria. Querido, pastor de uma das maiores igrejas brasileiras nos Estados Unidos, você já deve ter ouvido falar dele, André. Não vou falar o sobrenome, você já sabe quem eu estou falando. Cantor, pastor. Começou agora os cultos em inglês na igreja dele, em Orlando. Por quê? Porque se estamos nos Estados Unidos, temos que alcançar todas as pessoas. O inglês dele é bom, sinceramente? Não. Mas vai fazer. E vai alcançar pessoas. Porque o evangelho tem que ser pregado. Seja em português, em espanhol, em inglês, a língua que for. Em quantos idiomas ou das formas que Deus te capacitar, prega o evangelho. Fale de Jesus. Aquelas palavras me machucaram? Sim. Eu me deixei definir por elas? Não. Se a palavra não vem de Deus, não faça sequer caso.
tão somente creia. Jesus disse àquele homem, tão somente crê. E foram à casa de Jairo. A Bíblia diz que Jesus, inclusive, falou para os seus 12 discípulos, vocês fiquem aqui, comigo vai Tiago, Pedro e João. E chegaram à casa de Jairo. Um grande alvoroço, com gente chorando e lamentando em voz alta. Então Jesus entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Pausa. Você já foi a algum funeral em que as pessoas estavam rindo? É até desrespeito, certo? Se você está ali, uma pessoa que você conhece, que você ama, da sua família, e as pessoas estão contando piada, estão rindo. Nossa, que desrespeitoso. Jesus entra ali, porque todo esse alvoroço, lamento, a criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. É o que o mundo faz com você quando você diz que é crente. Quando você diz que crê em Jesus, que você vem para a igreja, que você dizima. Ah, meu filho, por favor, o que você está fazendo da sua vida? Está dando dinheiro para pastor, está perdendo o seu tempo, como se Jesus fosse a fazer alguma coisa. Vai em qualquer igreja católica e eu te desafio a encontrar uma pintura ou uma escultura de Jesus vivo. Você vai na Sé de Madrid. Sabe onde é que está Jesus na Sé de Madrid? Na Catedral de Madrid? Numa escultura, deitado num banco do lado de fora como se fosse um mendigo. E o nome da escultura é Jesus, o mendigo. Jesus não está nem dentro da igreja. E realmente, se estivesse caminhando para a terra, não estaria. Está do lado de fora como um mendigo. Vai em qualquer igreja, aqui em Portugal tem em cada esquina. Encontra alguma com Jesus vivo. Você só vai ver ele pendurado na cruz. Você vai ver imagens e pinturas de Maria segurando o corpo morto de Jesus. Mas Jesus ressuscitado, reinando em glória, vivo. O mundo ri de Jesus. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde estava a criança. O mundo ri de Jesus e dos seus. Até aqui, a menina estava morta. Eu sei, até porque o Leandro deu spoiler semana passada, que essa menina volta a viver, que Jesus cura essa menina. Mas quem é que entrou no quarto com ele? Ele, porém, ordenou que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Eu vou te contar um segredo. Quem não crê, não vê. Se você não crê que Deus pode fazer, você não vai vê-lo fazer. Se você não crê que Deus pode curar, você não vai ver cura. Se você não crê que Deus pode fazer, você não vai ver. Se você não crê em Jesus Cristo, você não vai ver o céu. Se você não crê que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que se deu na cruz do Calvário, em perdão dos nossos pecados, e pelo seu sangue nós temos vida. Desculpa a sinceridade, você não vai ver o céu. Você não vai ver a vida eterna. Evangelho é uma questão de vida ou morte. Infelizmente, a nossa cultura floreia demais algo que é tão objetivo. É necessário crer. As nossas escolhas de hoje definem os rumos das nossas vidas. Se aquele homem tivesse decidido ouvir os seus servos, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus, muito obrigado. Eu vou para casa cuidar do funeral. É ou não é? Se ele tivesse dispensado Jesus, mestre, muito obrigado. Que bom que aquela mulher foi curada, mas a minha filha morreu. Mas porque Jairo creu, mesmo contra a notícia de que aquela menina tinha morrido. Você que é pai, você que é mãe, imagine você recebendo uma notícia dessa. E aí, eu sou pastor, eu te digo, apenas creia. Você vai crer? Você vai chorar ou vai se desesperar?
A gente tem que trazer para a nossa vida, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Jesus disse, apenas creia. Apenas creia. Jesus entra no quarto, a menina está na cama deitada. Toma a menina pela mão e diz, Talita, cume. Significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Eu amo isso. Isso os deixou atônitos. Eles criam. Jairo estava ali porque ele creu. Ele viu o milagre. Ele estava atônito. Ele não conseguia entender. Como assim? Como? O que aconteceu? Imediatamente a menina levantou com 12 anos de idade. Ela estava morta, ela voltou a viver. Ah, pastor, mas eu não conheço ninguém que ressuscitou. Conhece sim. Talvez você não saiba a história. Mas se você conheceu a pastora Elaine, você conhece alguém que já ressuscitou. A pastora Elaine, com 8 anos de idade, faleceu. Tem certificado de óbito. Mas Deus ouviu a oração da igreja, ouviu a oração de seus pais. Deus tinha planos para a vida dela. E ela ressuscitou. Eu que vos falo, até uma semana antes do meu nascimento, meu cérebro não tinha crescido o suficiente. Faltavam não sei quantos centímetros para o cérebro crescer e os médicos disseram, olha, vai ser deficiente mental ou físico. Não vai ter uma vida normal. Em uma semana, meu cérebro cresceu mais do que em 7 meses de vida. De gestação. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Quando nós alucinamos o primeiro lugar da igreja em West Palm Beach, eu lembro que nós estávamos falando com um corretor, que era o administrador de um grande empresário da cidade. Esse homem tem tanto dinheiro que ele concorreu a governador da Flórida. E eu lembro dele falando comigo um preço, $1.700 o aluguel. Querida, a igreja não tinha 200 na conta. E eu pensando, bem, Deus trouxe a gente para cá, mas eu não sei o que vai acontecer. E eu estava orando, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E eu vi aquele homem mandando uma mensagem para uma pessoa que ia ver o local logo depois da gente. E ele escreveu, para você, eu faço por 1.000. Eu vi aquela mensagem. Esse homem administra mais de 200 imóveis só no sul da Flórida. Não é um qualquer. Ele é o que nos Estados Unidos chama de shark. Ele é um tubarão. Ele é um cara que sabe o que está fazendo. Ele mandou aquela mensagem e eu vi. Na hora que eu vi, eu falei, eu também quero por 1.000. Se você vai fazer para ele por 1.000, eu também quero por 1.000. Ele, mas esse 1.000 aqui é porque ele... Eu falei, não interessa, você vai dar para ele por 1.000, você vai dar para mim por 1.000 também. Ele também. Então está fechado, 1.000. Eu falei, só que a igreja é sem fins lucrativos. Então a gente não paga 30% aí que é só imposto. Então a gente vai pagar 700. Ele olhou para minha cara sem acreditar. Falou, não sei nem porquê, mas eu vou concordar com você. Agora, a igreja tinha os recursos? Não. Aí a gente liga, pastor Álvaro. Encontramos o local, aconteceu isso, contei o testemunho que a gente fez pela fé, o passo de fé, apertei a mão do cara. Tá bom, meu filho, vamos. 12 anos se passaram. A igreja mudou de lugar, já está num espaço 4 vezes maior do que era aquela primeira salinha. A nossa igreja no Rio de Janeiro começou no Hotel Sheraton. Nossa, pastor, que chique. Sabe quem bancava? Pastor Álvaro e pastor Elaine. A gente deixou de viajar, deixou de trocar de carro. A gente deixou de fazer tanta coisa. Por quê? Porque as nossas economias são para a obra do Senhor. São para fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma, a gente entrou aqui sem ter os recursos. E sinceramente, até hoje não tem. Pastor Álvaro estava aqui, quem estava aqui no Celebration ouviu. A igreja não se sustenta. Mas a gente está aqui porque outros pastores, outras igrejas de outros lugares do mundo acreditam no que Deus está fazendo aqui no Porto. Eu já compartilhei isso com vocês. Nós recebemos uma oferta que foi o que nos possibilitou colocar o letreiro lá fora. De igrejas nos Estados Unidos. 5 igrejas se juntaram e mandaram uma oferta para a gente aqui. Por quê? Porque, sim. Porque me perguntaram, pastor Tiago, como é que está o trabalho em Portugal? Vocês precisam de alguma coisa? Eu falei, preciso. Preciso de geladeira, preciso disso, preciso daquilo, preciso de um letreiro, preciso de uma televisão, preciso disso, preciso... Tá bem. A gente vai fazer o nosso melhor que a gente vai mandar para vocês. E pagaram um aluguel
pagaram o nosso letreiro. Isso aqui é um passo de fé. Não, e não só meu, mas de cada um de nós que está aqui hoje. Isso aqui é um passo de fé. Nós assinamos um contrato aqui de 5 anos. É um passo de fé. Nós vivemos pela fé. O crente vive pela fé. A Bíblia diz que o justo, quem é o justo? Aquele que crê. O que crê é o crente. O crente vive pela fé. O justo viverá pela fé. Que passo de fé você tem tomado? Que passo de fé você tem dado na sua vida? Tão somente crer, foi o que Jesus disse para aquele homem, porque o Senhor faz. Jesus disse para aquela mulher: vá em paz e se livre do teu sofrimento. Porque ela creu. Porque ela deu passos de fé. Passos de pura fé. Jesus toca na mão daquela menina. Talita, come. Menina, levante-se. Em nome de Jesus hoje, toca em Jesus e permita-o erguer-te. Como ele fez com aquela menina. Permita que o Senhor te erga. Permita-o restaurar-te por completo. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.